Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi até Lins enfrentar o Linense, aí o lanterna do campeonato, precisando da vitória, e foi um sufoco. Foi um sufoco em parte por conta da condição física do São Paulo. O São Paulo, ele é aquela coisa que a gente sempre fala do cobertor curto, né? Tem um elenco ali que não permite muitas trocas, tem poucas opções para trocar. O São Paulo teve muitas dificuldades, o campo, o gramado estava muito alto, os jogadores reclamaram disso, mas o que faltou para o São Paulo foi fôlego. O São Paulo estava fisicamente desgastado. Deu para perceber isso principalmente no futebol praticado pelo bom Petros, o bom jogador Petros, que não tinha pernas hoje para acompanhar o time do São Paulo, o ritmo que o São Paulo precisava impor para ganhar do Linense. Então assim, o São Paulo, apesar de enfrentar um adversário teoricamente fraco, com talvez a melhor formação possível, o São Paulo tinha dificuldades na criação, tinha dificuldades na marcação, permitiu ao Linense chegar muitas vezes e quase saiu derrotado em Lins, o que teria sido uma tragédia para o Campeonato Paulista. Mas nem tudo foi tão ruim assim. O Valdívia foi um dos destaques. Aliás, os dois melhores jogadores, e não apenas pelo gol. O Valdívia, pela entrega, pela movimentação, o cara estava no ataque, estava na defesa, propunha, era ousado. O Valdívia foi uma grata surpresa no jogo de hoje. E o outro destaque foi o Rodrigo Caio, que na defesa foi implacável, cortou as bolas mais perigosas, saiu jogando. Muita gente fala, o Rodrigo Caio só toca de lado. Hoje ele mostrou que isso é lenda, ele puxou algum dos contra-ataques, ele foi para frente quando o São Paulo mais precisou e acabou recompensado por um gol. O Linense acabou fazendo o primeiro gol da partida, né? Começou vencendo a partida num chute despretensioso de longe. A gente já vai mostrar os gols aí e a gente sempre pega os gols do UOL, inclusive na descrição do vídeo está aí o link da matéria. Eu recomendo pra galera aí que quiser ler a matéria e ver os gols, mas um chute despretensioso. Eu até achei que a bola tinha desviado num jogador do Linense que estava adiantado, não desviou, mas enfim, um chute de longe. O Jean demorou um pouco para chegar na bola e aí 1-0. O São Paulo brigou muito e acabou sendo recompensado numa tabela do Reinaldo pela lateral esquerda. O Reinaldo tabelou com o Cueva devolveu para o Reinaldo, o Cueva que estava muito mal na partida, mas que acertou essa assistência, e o Reinaldo sem ângulo acabou fazendo o gol. Então assim, o Cueva ainda teria a oportunidade de dar uma outra assistência para o Brenner, mas o Brenner acabou desperdiçando. Ainda que o Cueva tenha acertado 2 passes, jogou muito mal o Cueva, e o Cueva ao lado do Diego Souza são aqueles jogadores que não tiveram pré-temporada, tiveram menos tempo ainda por conta do Cueva, porque não voltou no tempo que tinha sido marcado pelo São Paulo, e o Diego Souza por conta da negociação com o próprio São Paulo. Então são 2 jogadores aí. No segundo tempo, o Dorival Júnior colocou o Nenê e colocou o Diego Souza. Ele já tinha trocado o Reinaldo, que sentiu a perna, pelo Edmar, e o time de São Paulo ainda com muitas dificuldades, aliás, o Diego Souza hoje não estava bem, assim, ele errou alguns passes muito bobos, o Nenê ali também muito esforçado, mas também não conseguia render tanto, mas de tanto insistir, de tanto tentar, acabou saindo um gol numa cobrança de escanteio do próprio Nenê, que bate muito bem escanteio, e o Rodrigo Caio, talvez um dos jogadores mais injustiçados dos últimos anos aí, um cara que veste a camisa, fez um gol muito importante para o São Paulo e vibrou como qualquer torcedor são paulino, dos mais apaixonados, vibraria, foi abraçar o Dorival e reconheceu o trabalho do Dorival que esteve aí e está ainda sob análise, muita gente colocando aí a corda no pescoço do Dorival, o Dorival que vai enfrentar um desafio tremendo contra o Palmeiras. Mas antes da gente falar do Palmeiras, vamos mostrar um pouquinho aí os gols, né? Os gols que acabaram dando números aí finais da partida, os gols pelo UOL aí. Então aí, o primeiro gol, Campeonato Paulista, aí o São Paulo tomando o gol, né? O Linense vem, faz uma jogada ali de fora da área, um chute, que a bola deu uma pingada e ganhou velocidade, acabou enganando o Jean. Achei que o Jean podia chegar na bola, mas o Jean também chegou agora, goleiro novo. Mas assim, foi um chute muito despretensioso. O time de São Paulo pode perceber o Petros correndo aqui, né? Tentando chegar a marcação. O jogador sai pro corte, todos os jogadores se posicionam para levar o chute, a bola vem e acaba enganando o goleiro Jean. Aí depois vem aí o Cueva. O Reinaldo que saiu no contra-ataque tocou pro Cueva, o Cueva devolveu, o Reinaldo um chute praticamente sem ângulo, ele acertou aí o Reinaldo, que parece um pouquinho fora de forma, mas aí tá o passe do Cueva, o Reinaldo que já tinha começado a jogada, que tinha tocado pro Cueva, vem, corre e já dá o chute,
um chute quase sem ângulo e enfim empata o jogo. E aí no final do jogo, aos 47, o Nenê cobra um escanteio e o Rodrigo Caio sai de cabeça e faz o gol, tromba com o próprio Nenê, vai comemorar com a torcida, comemora com o banco e depois vai abraçar o Dorival. Aí o Rodrigo Caio subindo, o goleiro acabou se atrapalhando ali com o zagueiro e aí o São Paulo conseguiu o resultado, que era o resultado mais importante. Aí tá aí o link da matéria, até mostrei um pouquinho aí da matéria, essa é a matéria que vocês vão ver se vocês clicarem no link que tá na descrição do site. Então assim, a situação do São Paulo praticamente vai depender aí de outros resultados para praticamente confirmar a sua classificação no Campeonato Paulista. Não é mérito para ninguém, eu sou muito contra o que virou o Campeonato Paulista. E o São Paulo enfrenta quinta-feira o Palmeiras. Gente, hoje o que deu para perceber? Petros estava visivelmente cansado. Até muita gente no Twitter falou: mas o Petros não tá jogando bem. Não tá jogando bem porque ele não tinha perna. Não é que ele não tinha inteligência para jogar. O cara não tinha condição. O Reinaldo saiu porque sentiu. O Rodrigo Caio jogou meio no sacrifício. O Jusilei se machucou antes dessa partida. A gente espera que ele volte contra o Palmeiras. Por isso que quem assiste os vídeos que a gente faz aqui, por isso que a gente criticou muito aquela mudança de planejamento. O São Paulo ia tratar o começo do Campeonato Paulista como uma pré-temporada, ia testar os garotos, ia dar descanso para esses jogadores e mais treinos físicos para jogadores como o Diego Souza, que não tem pré-temporada, o Cueva, o Petros, o Jusilei, mas por conta de uma derrota logo na primeira rodada, a galera resolveu mudar o planejamento e colocar esses jogadores para jogar. E o que acabou acontecendo foram contusões, jogador agora que está sentindo, e agora que a gente vai chegar no momento que a gente mais precisa deles. Então assim, o São Paulo vai chegar hoje, meia-noite de Lins, vai demorar para chegar aqui, amanhã vai ter recuperação, vai ter 2 dias de treino e vai enfrentar o Palmeiras, que é uma equipe que tem 2, 3, 5 jogadores por posição. 5 jogadores por posição, pelo menos 3 são melhores que os titulares do São Paulo. Então o São Paulo vai ter que brigar muito, vai ter que correr muito para conseguir enfrentar o Palmeiras de igual para igual. O Palmeiras jogando em casa, onde o São Paulo ainda não conseguiu vencer desde a reforma, o Palmeiras é franco favorito. O Palmeiras tem um favoritismo absurdo. O Palmeiras está assim, com uma vida muito tranquila perto do que está enfrentando o São Paulo. Ainda assim é clássico, a gente espera que o São Paulo supere, mas não tratem como surpresa uma eventual vitória do Palmeiras. O Palmeiras é o favorito. O São Paulo espera crescer. Foi assim a declaração do Rodrigo Caio na saída do campo. Espera que o São Paulo tenha confiança até para vencer o primeiro clássico já contra o Palmeiras. Assim foi o discurso do Diego Souza. Assim foi o discurso do Dorival. São Paulo é um time de construção. São Paulo é um time que está sendo formado. Eu sei que o torcedor fala: mas faz 10 anos que acontece isso. Faz 10 anos que o São Paulo está sendo formado, mas muito por erros administrativos, muito por erros de planejamento. E assim, não dá para falar se o São Paulo está no caminho certo, a gente vai precisar de mais tempo, mas a primeira vitória o São Paulo conseguiu, que foi a permanência de Dorival Júnior, que estava sendo fritado por alguns conselheiros, pela própria torcida, que não aguentava ver um futebol tão pífio. A gente tem que entender, o São Paulo tem carências em algumas posições, como laterais, como meio, como até a frente mesmo, mas o São Paulo está mostrando alguma evolução e infiltrações, ainda que não tenha jogado tão bem contra o Linense, depois de ter feito uma boa partida contra o CRB. Mas são adversários fracos. São adversários fracos, mas como eu falei no começo do vídeo, o São Paulo tem uma série de problemas. Primeiro que era um time que estava assim arrebentado pelas últimas administrações e por erros e por vendas fora de hora, e eu não estou eximindo nem mesmo a administração do Leco, que eu achei o primeiro ano do Leco muito ruim, assim como foi o tempo que o Aidar ficou no clube, que para mim foi a pior gestão do São Paulo, assim como foi o terceiro mandato do Juvenal. O problema é que todos esses problemas continuam tendo reflexo no futebol que São Paulo joga hoje. O São Paulo colocou lá Raí, Ricardo Rocha e Lugano como aí um trio para formar o futebol, então o São Paulo é um time em formação de novo. Eu sei que o torcedor não gosta de ter isso, né? Eu não aguento mais ouvir isso, essa mesma ladainha, mas eu realmente espero que o São Paulo esteja no caminho certo. A não demissão de Dorival, por mais que muita gente critique, foi um acerto, porque demitir técnico nos últimos anos não resolveu nada. O São Paulo precisa dar tranquilidade para o trabalho, precisa ser o clube diferenciado que foi em outros anos. E eu espero realmente a evolução aí de alguns jogadores,
jogadores e a gente precisa ter paciência, porque o São Paulo criou com o Hudson uma oportunidade de gol claríssima, que o goleiro do Linense fez uma defesa assim absurda, criou, além do gol do Reinaldo no primeiro tempo, uma tabela do Cueva, que não foi bem, mas ele acertou essas duas tabelas com o Brenner, que chutou para fora. Muita gente aí me questionou, por que você não critica o Brenner? O Brenner é um garoto em formação. Quando eu critico o Diego Souza é diferente. Um jogador que foi convocado para a seleção, que tem expectativa de ir para a Copa e que custou 10 milhões, contra um garoto que está em formação. Então a diferença é essa, tá? Só para a galera entender. O Brenner é um grande jogador e foi muito importante nesse começo do São Paulo. O São Paulo foi para o segundo tempo com dificuldades, colocou o Nenê e Diego Souza, continuou com dificuldades. Teve momentos que o Linense foi mais incisivo, mas foi recompensado na insistência numa cobrança de escanteio do Nenê. O Nenê que nem entrou tão bem assim, mas não entrou mal também, cobrou uma falta fraca, cobrou esse escanteio. O Rodrigo Caio, tão criticado, o Rodrigo Caio, que na defesa foi um monstro. Rodrigo Caio cortou bola, Rodrigo Caio começou jogando, Rodrigo Caio propôs jogo, Rodrigo Caio assim, iniciou contra-ataques, correu muito, Rodrigo. Aliás, os destaques positivos do São Paulo: Valdívia, que foi um monstro, esteve no ataque, no meio, na defesa, marcou, tocou, foi incisivo, foi ousado, e o Rodrigo Caio pelo que fez na defesa. Os destaques negativos aí: o Petros pela falta de condição, o Diego Souza que entrou com muita dificuldade, enfim, mas são jogadores que a gente sabe que vão acabar rendendo. O resultado veio, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras e vai ser um confronto muito difícil, mas eu já assim preparo. Eu realmente espero que o São Paulo jogue muito mais do que jogou, mas se o São Paulo estiver fisicamente desse jeito, vai ser muito difícil, porque o Palmeiras tem mais peças e ele pode dar descanso para os jogadores. Enfim, de qualquer forma, terça-feira agora a gente volta aqui no YouTube com uma live e a gente tem aí uma situação do Cicinho. O Cicinho vai ter aí uma passagem no São Paulo, ele vai dar uma declaração no São Paulo. A gente acredita que seja o encerramento da carreira dele, mas nós vamos lá para conferir e vocês vão ver tudo isso aqui. Então aguardem aí na terça-feira, talvez um vídeo, talvez na live, mas a live que começará às 9 horas da noite. A gente vai tratar tudo o que acontece no São Paulo e devemos anunciar aí algumas mudanças, algumas coisas que a gente vai colocar aqui no canal para deixar o canal mais interessante aí, pessoas que vão entrar no canal com programas para ajudar nós que torcemos para o São Paulo a entender um pouco mais tudo o que acontece no São Paulo, um pouco da história do São Paulo, um pouco do que acontece taticamente com o São Paulo. Então aguardem aí todas essas novidades. De qualquer forma, hoje a vitória veio, é sorriso no rosto, celebração, como sempre. E vamos aguardar aí o que o São Paulo vai conseguir nesse ano. Mas enfim, sorriso no rosto, que é o que a gente precisa. E vamos enfrentar uma batalha na quinta-feira contra o Palmeiras. Estaremos juntos aqui. Um abração para todo mundo e até lá.